É sobre acreditar naquilo que o Senhor fala e se contentar com aquilo que o Senhor tem dado hoje. É sobre deixar Jesus tratar o nosso coração e Jesus morar em nós ao ponto de nós não querer mais do que hoje nós temos. Conversava com um casal aqui na minha sala antes de começar o culto. E nunca me esqueço de uma vez que um homem chegou para mim e falou assim: Juliano, se Deus te desse R$1 milhão na tua mão hoje, o que tu faria? Eu fiquei parado pensando, fiquei gaguejando. É que R$1 milhão, é que... Fiquei gaguejando, ele olhou para mim e falou assim: é por isso que Deus não te dá 1 milhão. E passaram-se, acho que 10 anos depois disso, quase 10 anos, né? 6 anos, 7 anos depois disso, dessa pergunta. E hoje, se Deus desse R$1 milhão na minha mão, talvez esse 1 milhão estaria me distraindo do que Deus me chamou para fazer hoje. Como assim? Se eu tivesse que pensar onde investir 1 milhão hoje, eu ia deixar de buscar Deus, ia deixar de orar ao Senhor, ia deixar de jejuar, ia me preocupar com aquilo que não é o tempo ainda de estar na minha mão para fazer algo. O que Deus me deu hoje na minha mão é suficiente para fazer o que tem que ser feito hoje através de mim. E a gente precisa viver esses estágios segundo Cristo nos ensinando. Já pararam para pensar que Jesus se revelou com 30 anos de idade? Quem nunca parou para pensar por que ele não fez algo antes que fosse relatado ao ponto de dizer: não, esse milagre foi feito com 25 anos. Não, isso aqui ele fez quando eu tinha 20. Não, ele se revelou ao mundo, em todos os evangelhos que relatam isso, a partir dos seus 30 anos de idade. E muitos até mesmo dizem que o primeiro sinal que ele operou foi quando estava num casamento em Canaã da Galileia, ele com seus amigos, e está todo mundo lá dançando, pulando, se alegrando e tomando vinho. E isso mesmo, eles estavam tomando vinho. Não pensa que, tá, não vamos tentar apagar isso daí porque é real, tá? Não é motivo para você sair tomando vinho, tá? Se tem problema com álcool, não pode, pronto, entendeu? Tá dito. Mas aí, ele está lá, acabou o vinho. A mãe dele diz: acabou o vinho, filho. Ele falou: mãe, não posso fazer nada, não é chegada a minha hora ainda. E a mãe dele vira as costas, sai e comenta para os meninos: tudo que ele pediu vocês façam. Aí o próprio pai fala para ele: chegou a tua hora. Ele manda encher as talhas de água. Quando enche as talhas de água, os caras enchem as talhas de água, ele ora por elas e manda servir o mestre Sala serve. E quando ele toma um gole, ele disse que aquele era o melhor vinho que ele tinha tomado na vida dele. Ali começou os sinais de Jesus. Ele tinha 30 anos. E ali ele começou a se mover, e a construir, e a fazer, e a se mostrar ao mundo. A partir do momento que ele ia se mostrando ao mundo, as pessoas iam vendo quem ele era, e iam seguindo ele. Hoje eu coloquei uma pequena aula lá no nosso grupo da escola de Timóteo, uma escola que a gente está tendo para líderes, novos obreiros. E eu fiz uma reflexão que no momento que os fariseus viram que Jesus tinha poder e estava juntando gente, eles não ficaram preocupados com as pessoas que Jesus estava curando. Eles ficaram preocupados com a sessão, com Jesus estando em projeção, ao ponto deles perderem poder. E aqui entra uma coisa que é comum no mundo. A gente acha que poder é poder para o homem, mas existem homens que querem poder sobre pessoas, e existem homens que querem poder de Deus para manifestar aquilo que Deus quer na terra. O homem que quer poder sobre pessoas, ele muitas vezes usa Deus e manipula a sua mente para que você faça o que ele quer que você faça. Às vezes, homens manipulam as coisas para você dizer: você tem que me honrar, você tem que me seguir, você tem que fazer para mim, você tem que fazer algo, você tem que me ajudar, né? Agora, os homens de Deus de verdade, eles buscam poder no céu para manifestar esse poder na terra, e pessoas serem transformadas, casamentos serem transformados, jovens serem libertos, pessoas serem alcançadas pelo amor de Deus, e por aí vai. Então cuidado com o líder que quer mandar em ti. Agora preste atenção no homem de Deus, que tem se movido em poder de Deus na terra. Sinais, prodígios, maravilhas e conversões é a prova do poder de Deus. Amém? Com base nisso, eu começo a construção dessa mensagem de hoje. Já deixo o título dela: Jesus é a fonte. Jesus é a fonte. Amém? E você está numa igreja evangélica, veio até uma igreja porque você quer ouvir coisas do Espírito. Você não veio aqui para ouvir uma coisa da carne. Você não veio aqui para ouvir uma coisa óbvia, que é um diagnóstico humano normal. Você vem em busca de desenvolver a sua vida com Deus. E ela até pode começar na carne. Como assim? Você vem com os teus problemas, com as tuas dificuldades, com as tuas debilidades, com o teu jeito de ser. Mas a partir do momento que tu começa a crer na proposta que foi entregue pelo Espírito, porque toda a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo,
Você começa a dar crédito a essa palavra, você começa a desenvolver uma vida no Espírito. E automaticamente você começa a se tornar um homem espiritual. E automaticamente a sua carne já não tem voz absoluta, porque agora o teu Espírito também está falando. E automaticamente você vai vendo que quanto isso é bom. E automaticamente você começa a ser mudado. E automaticamente as pessoas que olham para você, que não conhecem Deus nem Jesus, não conseguem entender como é que tu mudou tanto. Mas eu posso te dizer o que aconteceu. Agora você é muito mais espiritual do que já foi um dia. Você está vivendo uma vida espiritual. Porque para se conectar com Deus, precisa-se viver uma vida no Espírito. E Jesus, ele veio em carne, Diogo. Em carne, mano. Ele nasceu de uma virgem, mas ele foi uma criança normal. Ele chorou porque a fralda estava cheia. Ele chorou porque estava com a barriguinha vazia e queria mamar. Ele foi ao banheiro. Ele teve, provavelmente alguma vez jogando bola com os guri, ele arrancou um tampão do dedão também, porque ele era humano. Só eu. Teve uns que deram assim, ó, ai, sentiram a dor no pé. Jesus, tanto é que ele estava num casamento curtindo. Não em pecado. Mas ele estava lá com pessoas normais. Porque o projeto de Deus era no meio do povo. Continua sendo hoje. E aí o que acontece? Esse Jesus, que foi 100% homem, ele não deixou de ser 100% Deus. O detalhe é que ele veio na terra e ele viveu essa humanidade ao ponto de não usufruir. Ele se despiu da sua deidade. Ele não desfrutou do poder que ele tinha por ser Deus. Pelo contrário, ele foi Deus para provar para os humanos, como ele naquela época, que era possível viver uma vida no Espírito e em verdade. E aí a gente fica pensando, e eu quero desmistificar isso, e é por isso que nós somos uma igreja madura. Muitas vezes a gente vem até a igreja pensando que a oração do pastor, a mão na cabeça, ou qualquer coisa vai mudar a tua vida. O que muda a tua vida é tu sair daqui depois de ouvir a palavra e praticar ela. O que muda a tua vida é tu dar crédito a essa palavra. O que muda a tua vida é tu acreditar que essas palavras que vieram do Espírito são real. Porque senão é loucura uma virgem dar a luz ao menino. Senão é loucura do nada Deus criar um homem e da costela dele criar uma mulher. Senão seria tudo uma loucura. Mas sabe o que prova que isso não é uma loucura? Porque eu vivi milagres de Deus reais. Então tu é mais um louco. Sou louco. Quem mais viveu milagres de Deus aqui nesse lugar? Levanta a mão bem alto. Então esse lugar está cheio de louco, Bruno. Então esse lugar está cheio de maluco. Maluco por Cristo. Tudo porque você deu créditos à palavra que foi liberada no Espírito. Você deu crédito a uma palavra que foi liberada no Espírito. E hoje talvez você está vivendo uma vida só na carne, porque você está conhecendo. Então você conhece Ele na carne. Na carne, você tem as suas manias, o seu jeito. Você diz para sua esposa numa briga, eu não vou fazer mais, amor. E quando vê, vai lá e pum, faz de novo. Você diz, eu vou mudar, a partir de segunda-feira eu vou mudar. Geralmente o cara entra na sexta-feira dizendo assim, ó, eu nunca mais vou viver a mesma vida, nunca me esqueço de mim. Época da Coab, cabeça, ali da cancha. Eu dizia, agora eu vou mudar. Era que nem o Ben 10. Me transformava num monstro. Só voltava segunda-feira. Tinha às vezes que iam até quase na delegacia perguntar se não tinham encontrado morto em algum lugar. Mas quando eu comecei a dar crédito à palavra de Deus, eu comecei a mudar, e está cheio de testemunha que viu essa mudança aqui. Comecei a me mover e a acreditar. E nós temos que tomar cuidado dentro da casa de Deus, na casa do Senhor, para depois de um tempo de nós nos mover um tempo no Espírito, a gente não estagnar na carne, porque agora para mover isso aqui é carne. Eu movo isso aqui é carne. Regular o som é carne. Operar a mídia é dedo, é carne. A não ser que tu esteja com os olhos fechados no Espírito e, Jesus, qual câmera agora? A direita, essa. Qual volume agora? Aquele. Você tem que se mover nessa questão carnal aqui na terra, mesmo servindo ao Senhor, tem que se mover. Mas você não pode deixar de, depois que terminar a sua escala, se mover no Espírito com o Senhor. E o que significa tudo isso, pastor? Até agora não entendi nada. Bom, vamos lá. A Bíblia diz o seguinte, em João 15, versículo 1 em diante. Pode acender a luz e posta no telão para nós, por favor. João 15, 1 em diante diz o seguinte. Bora? Estão com a Bíblia aí? Levanta, tá quadrada. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem umas que são grandes. Glória a Deus. Vamos lá, João 15.
versículo 1. Eu tô com calorão, liga aí para mim, amor, por favor. Tem que colocar um arzinho condicionado para mim aqui, senão eu vou mudar de igreja. Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo. Se não estiver ligado à videira, vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmo, se não permanecerdes unidos a mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podereis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados e lançados no fogo queimado. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente os meus discípulos. Amém. Pode apagar, João. Estamos num culto de discipulado, né? Estamos aqui para ser discípulos. Viemos talvez na carne em busca de resolver os nossos problemas, mas nos encontramos numa vida no Espírito através do ensinamento da palavra de Deus. Para desenvolver essa vida com Deus, a gente precisa ter uma vida espiritual, de crer naquilo que a gente não enxerga, de acreditar e dar créditos a palavras que são pregadas aqui nesse púlpito. Bom, assim como os discípulos já entendiam bastante coisas até aqui, você também já entende, eu posso falar contigo, mesmo que nós tenhamos visitantes. Eu vou tentar ser o mais simples possível. Você já sabe quem é Deus. Você não vê Ele, mas você crê que Ele existe. Amém? Por que você crê que Ele existe? Porque a Bíblia fala que Ele é Deus e fala sobre esse Deus que Ele existe. E essa mesma Bíblia fala que Ele é Espírito. E importa que o que adorem Ele em Espírito e em verdade. Amém? Em Espírito porque acontece dentro de você. Em verdade é para que a sua verdade se transforme na verdade dEle. Amém? Bom, sabendo que Deus é Espírito, Jesus está falando assim, ó: eu sou a videira verdadeira, meu pai, o agricultor. Começa a imaginar a cena. A videira, uma planta, e um agricultor, o Deus que está no céu. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. Continuando, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, você sabe quem é esse Deus, vem em busca desse Deus, e encontra com o Filho dele Jesus, através dessa palavra, que está dizendo assim, ó: eu sou a videira. Não, eu sou a videira, e vocês os ramos, e o meu pai, o agricultor. Todo aquele que está comigo, aí, que não dá fruto, o meu pai arranca. O que é o não dá fruto? Todo aquele que está sentado, mas não quer viver a palavra, escandaliza, está fazendo o contrário dela, o próprio Deus remove. É só perceber. Quem não quer compromisso com Deus não aguenta ficar aqui, porque não faz sentido você estar aqui se você não quer um compromisso com Deus. Mas você tentou se enxertar na videira. Você tentou buscar as coisas do Espírito. Mas quando se deparou com a verdade das coisas do Espírito, que é segundo a Bíblia, segundo Deus, você pensou: eu vou conhecer a história, mas eu não quero viver ela. Por quê? Porque eu vou ter que renunciar coisas, eu vou ter que confessar outras, eu vou ter que diminuir para que, eu vou ter que negar a mim mesmo, eu vou ter que deixar aquilo que a Bíblia está condenando. Se você não está renunciando o que a Bíblia condena, me perdoe. Você é um galinho que mais cedo ou mais tarde vai ser arrancado e vai secar. E o que está acontecendo aqui? Jesus está avisando: olha só, já que vocês querem e vieram no culto de discipulado, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá nada, ele arranca. Mas o que dá fruto, o que vive, o que quer viver, o que luta para viver, ele limpa. E como é que ele limpa? Com essa chicotada que tu acabou de tomar. Porque não é fácil, mano. Porque tu sabe, tu tá sentadinho na cadeira, tu pensa: não, tem coisas na minha vida que ainda tem que mudar. Aí vem o pastor e fala: se tu não der fruto de mudança, ele vai te cortar e tu vai secar. E tu já fica mordido com o pastor. Daí tu já olha e pensa: eu achava que tu era tri, pastor. Eu achava que tu era legal. Mas agora tu me dá essa lapada aí.
Agora tu me dá esse papo reto aí dizendo que eu tenho que mudar, eu não vou mudar e pronto. Tudo bem, galinho seco. Mas, se tu fizer uma forcinha para começar a mudar, ou seja, você acha que não consegue, porque eu também achava que não conseguia. Você acha que não dá, porque a vida toda você foi assim, mas você tenta. Você acha que não vai conseguir, mas diz para a mulher, arruma as crianças e vamos para o culto. Você acha que não vai ser fácil, mas você diz, eu vou tentar. Aí ele vem e dá esse, pega, e começou a limpeza da tua vida. Porque fruto não é alma que você traz, fruto é você se arrepender e tentar fazer aquilo que Deus está pedindo para você fazer. Isso é tentar frutificar, é você lutar, é você ir para cima, sabe, não desistir, é você, nossa, eu quero muito isso, porque eu vim nessa casa aprender as coisas do Espírito. E deixa eu te contar uma coisa, sabe quais são os teus maiores problemas? Orgulho. Quer saber outro? A tua carnalidade, que muitas vezes tem um defeito na tua sexualidade. Quer que eu te diga outra coisa? Temperamento. Sabe como é que tu vence tudo isso? Uns comprimidinhos, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Porque eu sem Jesus sou doente. Está aqui a mulher de prova que sabe disso. Se com Jesus tem dias que eu tenho que tomar 2 pílulas, tem dias que eu tenho que tomar 2 pílulas, 3 injeções e ligar para os meus amigos e dizer assim, ó, por favor, me segurem. Então não é errado a tua carne querer gritar, se levantar e te roubar do projeto espiritual que Deus tem para a tua vida. Errado é você desistir e deixar ela prevalecer. Busque as coisas do Espírito, que tu se tornará um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor homem para a sociedade, um melhor pai, uma melhor mãe. Como é que tu sabe disso? Porque todo mundo que segue Jesus se parece com Ele. E é aqui que Ele está dizendo, ser enxertado, está nele. Ser um galho que é enxertado na videira. Aí ele começa a falar que a partir do momento que tu permanece na videira e o pai vem ajeitar ela, tu começa a dar fruto. E sem estar neste lugar, tu não consegue frutificar em nada. Deixa eu dar uma dica para quem estava mais ou menos na fé e estava pensando em desistir. Tu não consegue mais viver uma vida no mundo. Tu está estragado. Tu vai estar lá no... Não quero nem saber se tu já se perdeu alguma vez. Tu vai estar lá no meio do rolê, aquele rolê aleatório de louco. Tá todo mundo louco, todo mundo iludido. E tu vai estar olhando para todo mundo e tu vai dizer assim, ó, eu não estou iludido. Eu sei o que está acontecendo aqui. Aqui não é o meu lugar. Voltarei eu para a casa do meu pai. Está estragado, irmão. E a gente faz questão de terminar de estragar para o mundo. Você não consegue mais. Tu pode ir numa festa de família e dançar o Raça Negra. Vou confessar aqui no palco, porque eu danço mesmo com a minha pastora lá no bagulho lá. Quando eu vou para Restinga, então Deus o livre. Mas no momento que o ambiente não se torna familiar, ah, pastor, eu posso então? Ah, vai falar com Deus, não vem contigo. Estraguei tudo agora, né? Agora podemos colocar os videozinhos que eles postam lá. Tu tem que discernir o ambiente que tu tá, porque quando o ambiente não se torna propício, acabou. Às vezes tu tá pensando, eu não posso estar aqui, eu não posso estar ali, eu não posso falar com esse, não posso falar com aquilo outro. E tu tá pensando, eu só vou dar fruto quando eu estiver varrendo a igreja. Não, não é na igreja que tu dá fruto. Aqui é consequência de uma vida com Deus de obediência. Você dá fruto quando você começa a renunciar, negar você mesmo e fazer aquilo que Cristo, que você está enxertado, está mandando você fazer. Se você está enxertado em Cristo, tu não consegue pecar em paz. Tem gente que chegou aqui um tempo atrás, que fala assim, eu tive uma conversa com uma pessoa aí. E a pessoa assim, ó, cara, para mim as coisas não fazem mais sentido. Parece que agora é só ele, eu só quero o que ele quer, mesmo que eu tenha que abrir mão de tudo. E aí eu falei assim, bem-vindo ao time, cara, nada mais importa. Quando a gente era guri, a gente sonhava com golfe sapão. Quando a gente cresceu um pouquinho mais, a gente sonhou com algumas outras coisas. Lancha, barco, os pés para cima em algum lugar. Hoje, pergunta qual é o sonho de todo mundo que está aqui, que conheceu Jesus e está enxertado nele. O sonho de todos nós é ser salvo e salvar a nossa casa e a nossa família em nome de Jesus. Se tu tem um sonho maior do que salvar tua família, me desculpe, galinho seco. Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais. Vamos deixar de ser galho seco.
vamos começar a frutificar. E essa frutificação tem a ver com arrependimento. E frutificar segundo o que Cristo quer que você seja. E não é aquela coisa assim, deu, entendi. Deus me levantou para ser pregador. Pastor, pode me colocar para pregar, que agora eu vou pregar. Engraçado, né? Que as coisas mais fáceis. Vamos montar uns 5 palcos da igreja da rua. Vamos levantar umas 6, 7 vezes a tenda que a gente não conseguiu levantar ainda. E vamos montar umas 4, 5 vezes a treliça. E pintar mais uns 3, 4 prédios. Que eu acho que ali vai ser o suficiente para a escola estar pronta e a gente poder ver o que Deus quer fazer da nossa vida. Primeiro, você vai para a mão de Deus e Deus te usa do jeito que Ele quiser. E quando Deus vê que tem todo o teu coração, aí sim Ele te coloca no lugar que Ele quer. Não é onde você quer, é onde Deus quer. Não é o que você quer, é o que Deus quer. E quem está enxertado na videira, já não pensa como pensava antes. Por quê? Porque senão esse versículo 7 seria muito estranho. Quer ver? Coloca o versículo 7 para mim. Se permanecer em mim, amém? E as minhas palavras permanecerem, pedireis o que desejeis e vos será concedido. Deixa aí para mim. Vamos tentar entender isso aqui. Se permanecer em mim, vocês em Jesus, e as palavras dele, o que ele te ensinou, as palavras dele permanecer em ti, em nós, aqui é muito perigoso, cara. Pedireis o que desejardes e vos será concedido. Deus, eu acho que eu estou em ti, tu está em mim, nós estamos em vós, nós. Eu queria tanto aquela Maverick amarela, cabine dupla, e aquela 4 cilindros, Pai, para me subir a serra com uma câmera e glorificar o teu nome. Eu queria tanto aquela casa própria, grande, com uma piscina nos fundos, e uma conta bem grande, bem grande. Então, Pai, eu vou te pedir isso, né? Porque eu acho que isso também é a tua vontade. Espera aí. Se permanecer em mim, em Jesus, e as minhas palavras permanecer em vós, ou seja, se tu que está conectado nele, pega a visão, tu que tem sonhos, projetos e planos. Se tu está conectado nele, a vida dele está passando por dentro de ti. Se você conhece as palavras dele, você viu que no momento que pediram para ele a respeito de para quem tinha que dar o tributo, ele mandou Pedro pegar uma vara, pescar um peixe, tirar a moeda da boca do peixe e ver qual a cara que tinha naquela moeda. Se você estiver nele, você vai ver que quando tinha uma multidão, que ele ficou compadecido dela, ele falou para os discípulos: deem a eles alguma coisa para comer. E eles disseram: não tem como, porque eles vão gastar todo o nosso dinheiro. E ele perguntou: o que vocês têm? Aparece um menino que traz todo o sustento da sua família, 5 pães e 2 peixes, mas entrega tudo. E Jesus pega tudo do menino e multiplica. Se tu permanecer nele e as palavras dele permanecer em ti, não tem mais os teus projetos, não tem mais os teus planos, porque a partir de agora é ele que vive através de você. E você pode querer uma faculdade, pode querer a casa própria e pode querer o carro que tu quiser. Eu só vou te dizer uma coisa: talvez sentado nesse carro, sentado dentro dessa casa, você vai dizer assim, uau! Mas daí tu vai olhar um louco, cheio do Espírito Santo, pingando Jesus e chorando de alegria. E tu vai dizer: peraí, eu sei que aquele cara não tem nada, eu sei que aquele cara não tem menos do que eu materialmente, mas como é que ele pode estar tão mais feliz do que eu? É porque ele está enxertado na videira e pedindo conforme o que Jesus quer que ele peça. Então, nessa parte, você só pede aquilo que o que está passando por dentro de ti vai pedir. Porque não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você. Você pode ser bem sucedido nos teus negócios, não pense que não. Não pense que ter dinheiro é pecado, viu, irmão? A não ser que o dinheiro seja o teu Senhor. Agora, se Jesus for o teu Senhor, olha para o céu e diz: Senhor, tudo que tu derramar, eu vou fazer o que tu quer. Aí ele vai olhar: então toma, porque eu tenho o teu coração. Já parou para pensar nisso? Senhor, conta comigo, posso te derramar em ti? Pode. Então é o seguinte: isso que eu vou derramar em ti agora não é para ti, é para te entregar aqui, certo? Vamos fazer um teste? Não tem resposta, por quê? Porque eu acho que não é Deus que está falando, porque se Deus me der tudo isso e eu tenho que entregar ali, tu não entendeu. O primeiro não era teu, o segundo era. E eu tenho propriedade para falar sobre isso. Eu tenho propriedade para falar sobre isso. Eu estou te dando, mas não é para ti. Amém, Senhor. Pode dar. Eu nem queria mesmo. Quando você está enxertado na videira, você está desejando as coisas do céu. Por quê? Porque Jesus está sendo aparado como videira pelo agricultor.
E o agricultor, ele está vindo e está parando aquilo que daqui a pouco não está propício para dar fruto. Às vezes vão nascer folhas que vão atrapalhar o crescimento de um fruto. Folhas é o quê? Você vai receber coisas que vão muito mais te distrair do que te colocar no caminho para frutificar. Foi quando eu falei de 1 milhão. Você entendeu? Se hoje cai 1 milhão na minha conta para fazer a obra de Deus, talvez eu pense que eu tenho que comprar isso, isso, aquilo, outro, mas eu não perguntei para Deus, eu preciso de tempo para Deus responder. E às vezes vão ter coisas que vão te roubar da presença de Deus. Coisas que você até mesmo considera bênção, mas vão te roubar da presença de Deus. Conheço pessoas que estavam quebradas e oraram ao Senhor, o Senhor derramou e se afastaram da igreja. Conheço pessoas que vinham de a pé e pediram para Deus um carro e um carro roubou da igreja. Conheço pessoas que pediram para Deus um relacionamento e quando teve um relacionamento, fugiu para viver a linda história de amor, até vir a tempestade e tudo desmoronar. Agora quando tu coloca Jesus no centro da tua vontade, quando Jesus é quem governa as tuas vontades, começa a mudança do marido, começa a mudança dos filhos, começa a mudança do solteiro, começa a vir a bênção verdadeira, começa a transformação na sua vida, e aí todo mundo começa a olhar e dizer, como você está diferente? Aí você responde, é porque eu decidi acreditar nas palavras do Espírito. Eu estou vivendo uma vida de verdade com Deus, eu não o vejo, Ele não me toca, mas eu creio e obedeço a sua palavra. Eu estou na videira, ela está passando por dentro de mim, e eu estou pedindo ao meu Pai segundo o que o meu Jesus quer que eu peça, e eu estou vivendo o plano e o projeto de Deus para a minha vida. Vai ter pessoas que vão olhar para ti e vão dizer assim, isso é o plano que Deus tem para a tua vida? Esse é o projeto que Deus tem para a tua vida? Tu está passando pela luta que tu está passando e continuar firme com Deus, é isso mesmo? Vai ter gente que vai dizer, como a mulher de Jó disse para Jó, olha o que está passando contigo aí, amaldiçoa teu Deus e morre, cara. E você vai lembrar da história de Jó e só conhece Jó porque Jó foi até o final. Quando alguém vir e disser para ti, vale a pena continuar seguindo Jesus diante das lutas que tu está passando, tu fala o seguinte, eu estou num processo, ele não terminou ainda. Quando terminar a gente pode conversar de novo sobre isso. O meu Deus é fiel. Jesus é a fonte. Pode colocar para nós o título de novo aí, Gabi. Jesus é a fonte do quê? Do caminho que você tem que ir. Jesus é a fonte do quê, pastor? Da informação que você precisa. Jesus é a fonte do quê, pastor? Do modelo que você tem que ser. Porque se você acredita em Deus, eu quero ouvir bem alto. Quem acredita em Deus aqui? Se você acredita em Deus, acredita porque essa Bíblia apresenta esse Deus. Tem outros livros lá no Oriente Médio que falam sobre Deus, mas essa aqui é fiel. Todas as outras partem disso aqui. E se você acredita em Deus, acredita no Deus dessa Bíblia, você tem que acreditar no que a palavra desse Deus diz. E essa palavra diz para você viver uma vida no Espírito. E viver uma vida no Espírito significa, você não enxerga Jesus. Você talvez não é tocado por Jesus. Mas você acredita em tudo que Jesus está falando para você fazer. E é aqui que acontece a transformação de homens que eram perdidos e passaram a se encontrar. De mulheres que estavam sofrendo, abandonadas e perdidas no mundo, que passaram a ser mulheres fortes, firmes e de Deus. Aqui começa uma mudança radical e verdadeira na vida de uma pessoa. Quando você acredita nas palavras do Espírito e começa a seguir um Jesus que você não enxerga, mas que você lê sobre quem Ele é. Jesus é a fonte da mudança, da transformação e até mesmo do milagre que tu precisa. Por quê, pastor? Porque dependendo do que tu precisa, um dia você vai orar. Quer ver? Quem aqui orou por filho e filho se converteu, levanta a mão bem alto. Quem orou aqui por um relacionamento que parecia que estava acabado e Deus restaurou, levanta a mão bem alto. Quem orou aqui a Jesus para ser curado de alguma coisa, seja depressão, ansiedade ou alguma enfermidade no corpo e foi curado por Jesus, levanta a mão bem alta. Tem coisas que tu quer e o próprio Deus quer te dar. Mas tem coisas que tu vai pedir ou achava que podia pedir e o próprio Espírito vai te constranger. Depois de muito tempo enxertado na videira, depois de dar muitos frutos e ser limpo muitas vezes, você só vai pedir a vontade de Deus. Muitas vezes, irmãos, vocês não vão entender as decisões que a gente toma. Como por exemplo, comprar um boi
e mandar para a África. Se tem um monte de criança no umbu aqui no mutirão precisando de ajuda, vai chegar o tempo de nós ir lá. Mas a direção que Deus deu para nós hoje é para que no Natal, para que no ano novo, quando nós tiver com uma mesa gigante, que nós vamos fazer a virada do ano aqui dentro da igreja, para que no ano novo, quando nós tiver com uma mesa gigante, cheio de vazio, salsichão e salada de maionese, raiz, a África esteja festejando porque você comprou uma camiseta e enviou um recurso para a África. Porque você ouviu do Espírito. Porque você está enxertado na videira. Porque você está fazendo o que Deus está te pedindo e sacrificando coisas que Ele está te mandando. Isso é viver uma vida enxertado na videira. Agora, os galhos que não dão frutos, que não se arrependem, que não querem mudança, que continuam com o mesmo coração maligno e ruim, que continuam falando as mesmas palavras maldosas dos lábios, os galhos que continuam dando os mesmos frutos e os mesmos resultados de quando você não conhecia Ele. Se parte de você ainda é cheio daquele mundano, me perdoe, você está secando, você não vai dar frutos, você será cortado. E a Bíblia deixa bem claro que será lançado no fogo. Sabe qual fogo é esse, né? Se nós viemos até essa casa e falamos de um Deus que está nessa Bíblia e todo mundo crê nela, amém? Ela também fala no finalzinho dela sobre os infiéis que não herdarão o reino dos céus. Infiel é galho seco. O infiel é aquele que diz: eu não quero mudança. O infiel é aquele que pratica a iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É você saber o que tem que ser feito e você fazer o contrário, iniquidade. O infiel é aquele que sabe que tem que arrumar a sua vida. O infiel é aquele que aumenta uma coisinha que você diz que foi um valor e é outro valor para tentar tomar um dinheirinho de alguém. O infiel é o ladrão. É o ladrão que pensa que não está botando cano na cara de ninguém e nem vendendo nada na boca de tráfico, que acha que é melhor que o traficante. Ladrão é aquele que é injusto. Infiel está secando e o Pai está vendo. E nessa noite, 21 de novembro de 2024, te dando uma oportunidade de limpeza e frutificação a partir de agora. Galho seco é aquele que não consegue perdoar e nem amar quem Deus está mandando amar e perdoar. Galho seco é aquele que continua mentindo. Galho seco é aquele que continua falando o que não deve falar. Galho seco é aquele que até está dentro da igreja, está tentando se enxertar na videira. Deixa eu ficar grudado nela para me enxertar e pegar a vida dela. Mas por você não querer, não vai sair fruto. Automaticamente não vai pegar. Agora aquele galho que estiver disposto a se arrepender e dizer para Deus: Deus, a partir de hoje eu quero mudança, acreditando no que Tu manda fazer e ser. Deus, a partir de hoje eu quero me mover segundo o que Tu ensina, porque eu entendi que sem Ti nada eu vou poder fazer. Não adianta nada eu estar nesse meio, no meio desse bonde, no meio desse povo denominado igreja, se eu não estou disposto a entregar tudo e viver tudo que a Tua palavra está mandando eu viver. Mas Deus, eu ouvi essa palavra e eu não quero mais ser galho seco. Eu quero tentar me enxertar na videira e começar a dar frutos que permaneçam a partir de agora.